relacionamento muito estável. E eu fui para São Paulo também, acabamos ficando 1 ano só em São Paulo, né? E retornamos aqui para Bauru depois que faleceu uma tia minha e minha avó estava aqui, precisava de alguém que cuidasse também, e nós acabamos retornando aqui, viemos morar aqui em Bauru. E aí, nesse período, meus irmãos também já estavam se preparando já para ir lá para a região do Araguaia, né? E acabaram indo para lá. O Lúcio ainda veio para cá, se não me engano, foi em 1971. 1971. Eu me lembro que ele tinha um malote desses, tipo esses malotes com cadeadinho, né, tipo malote de banco, e tinha alguns livros lá do Marx, do Engels, e deixou um livro do Karl Marx que chamava Cultura e Revolução Cultural, e alguns exemplares do jornal A Classe Operária, deixou para mim também, e fez questão até que eu acompanhasse ele para tomar o ônibus, que é naquela rodoviária antiga, né? E fui com ele, todo esse trajeto lá da Bela Vista, que eu morava ali na Rua Alto Purus, ali na Bela Vista, e viemos conversando, e ele, inclusive, falou para mim que queria que eu ficasse para cuidar da minha mãe e tal. Difícil. Bom, em suma, ele tomou o ônibus e foi a última vez que eu vi ele aí, né? Dessa vez. Então, dali para frente não tivemos mais notícias, né? E até antes de ir embora, ele falou: um dia eu volto aí para te buscar também. Mas acabou não voltando, né? Então é isso, a gente está aí com essa Comissão da Verdade que foi instituída, né? A minha mãe passou os últimos 35 anos da vida dela esperando que também conseguisse sepultar lá o Lúcio e o Jaime, era o que ela sempre dizia, que conseguiu os restos mortais da Maria Lúcia, obrigado, mas que ainda conseguiria, em vida, os restos mortais para sepultar aqui em Bauru também do Lúcio e do Jaime, que não conseguiu. Não sei também se eu vou conseguir ver isso também. A gente vê que as coisas nesse país caminham assim a passos muito lentos, né? A busca da justiça aqui, ela é uma coisa muito difícil, né? Vários países aí já conseguiram punir os seus assassinos que participaram dessas ditaduras, como é o caso do Chile, Argentina. Argentina, os militares lá estão foragidos, né? Agora, recentemente, foi preso aqui um tal de Villages, né, que estava foragido aqui no Brasil. Mas aqui não, aqui eles estão no poder, né? Estão aí na máquina pública, foram todos promovidos, eles foram condecorados, receberam aí títulos de medalha do pacificador, e estão aí, dando risada na nossa cara, eles riem, como se fossem hienas pelos cantos, né? E não se faz justiça, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando falam, mas é a impunidade desse país, eu falo, não é só a impunidade, né? Eu acho que falta aqui também, eu acho que nós estamos vivendo no país uma questão de impunidade misturado com uma imoralidade, né? Porque
quando você tem pessoas assassinas ocupando cargos públicos, né, você está afrontando a Constituição Federal, aquele princípio chamado moralidade pública, né? Eu costumo dizer o seguinte, que se algum cidadão passar em um concurso público, para que ele seja empossado no cargo, para que ele assuma esse cargo, é feito toda uma checagem, ele tem que buscar toda a vida pregressa dele e demonstrar que ele não tem nenhuma mácula, que ele não tem nenhum processinho contra ele, que ele não tem absolutamente nada contra ele, para que ele possa ser empossado nesse cargo. Eu acho que nada mais justo que isso. Isso tudo se faz em nome desse princípio chamado moralidade pública, que é um princípio da Constituição Federal que norteia toda a administração pública desse país. Quando essa pessoa comete algum crime, né, em nome também desse princípio da moralidade, ele é exonerado, ele é cuspido para fora, ele é posto para fora, porque não pode, né, o poder público, com o dinheiro que arrecada dos impostos e da população, né, custear, remunerar, né, pessoas criminosas, né? E nós não estamos falando aí de um criminoso que brigou na porta de uma boate, ou que bateu no trânsito, ou que brigou, ou que fez uma pequena lesão. Nós estamos falando de assassinos de crime lesa à humanidade, os crimes piores, mais hediondos que existem, crimes de tortura, né? Estava me recordando aí outro dia que até pouco tempo atrás aquele brilhante Ustra estava sendo condecorado lá, condecorado não, sendo galgado a um cargo lá de diplomata, foi até denunciado pela Beth Mendes na época, né? Época do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, e tantos outros estão aí, por aí, livres, leves e soltos, né? Quer dizer, o Estado, a União, acaba, não é só não fazendo justiça, acaba também sendo cúmplice, à medida em que agasalha, à medida em que mantém seus postos, né, toda essa camarilha de assassinos, né? Então, eu também, é o que eu disse, eu não sei se eu vou chegar ainda em vida a ver isso aí, mas eu espero que sim. Quando alguém perguntar, mas você ainda tem esperança de encontrar seus irmãos, ou coisa assim, eu tenho esperança, sim. Tem esperança que a Comissão da Verdade vai fazer alguma coisa? Tenho esperança, sim, né? Embora nós criticamos de início a Comissão da Verdade, quando ela surgiu, que foi apontado a dedo não era esse tipo de Comissão da Verdade que nós buscamos quando fomos, né, até a Corte Interamericana, e a gente exigia também que fosse feita uma Comissão da Verdade, mas a gente queria uma Comissão da Verdade que emergisse, né, aqueles elementos que sempre estiveram ao lado da justiça, ao lado dessa luta de anistia, como foi feito aqui, né? Aqui nós temos o Roque, temos o Pitoli, Clodoaldo, né? Quer dizer, todos os membros são pessoas engajadas, pessoas que têm esse compromisso, né, com a justiça. Mas não foi bem assim. Mas também não nos tira a esperança, não. Eu acho que, enquanto tiver uma pontinha, uma pequena trincheira, mesmo que essa trincheira seja para cobrir apenas um fio de cabelo nosso, nós estaremos deitados nela lá para lutar. Então, esperança existe sim, sempre teremos. Minha mãe passou 35 anos da vida dela tendo esperança, não somos nós agora que vamos deixar de tê-la, né? Então é isso, meus caros, eu fico aí à vontade também, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, estou, né? Seguindo o ritual, eu gostaria de registrar também a presença do vereador Antônio Faria Neto e, seguindo o ritual formal, abrir a palavra aos senhores vereadores, tanto ao Faria quanto ao vereador Carlão,
se tem interesse em usar a tribuna, fazer algum depoimento, alguma intervenção. Vereador Carlão? Os vereadores abrindo mão, a gente abre o espaço para as pessoas que queiram falar, né? Os que quiserem falar, se dirijam ao microfone, que é o microfone de apartes, digam o nome, a entidade, né? E são livres para fazer o pronunciamento, fazerem questionamentos, perguntas, né? Apresentar proposições, né? Então, está aberta a palavra ao plenário. Professor Leonan, sou presidente da Comissão Provisória do PSOL daqui de Bauru atualmente. E estou muito grato de estar presente aqui hoje, né? Em 1970, a minha família, nós morávamos na cidade Ademar, em São Paulo. E a minha família, nós éramos vizinhos de um boêmio chamado Adoniran Barbosa. E quando eu estava terminando o curso primário, teve um plebiscito lá, eu era criança, estava no final do primário, um plebiscito na escola que fazia uma pergunta para as crianças se era a favor ou contra o Esquadrão da Morte. E eu fiquei perplexo com aquilo, né? Conversando depois com meu pai em casa, meu pai falou que quando eu crescesse eu ia compreender melhor, né? Por que os brasileiros viviam com medo, que apesar do tricampeonato mundial de futebol, os brasileiros viviam com medo, e existiam esses tipos de coisas na escola, esses tipos de pergunta, de questionamento na escola. Tempos depois, o meu irmão mais velho, era simpatizante do Partido Comunista do Brasil, trabalhava na fábrica de pão Puma, e era prestista de carteirinha, né? Luiz Carlos Prestes, era fã do Luiz Carlos Prestes. E ele foi preso numa manifestação lá em São Paulo. Meu pai percorreu várias delegacias lá em São Paulo e aí ele achou o meu irmão lá numa fila de presos políticos. E o meu pai intercedeu lá junto ao delegado na delegacia e graças, acho que ao Pai Celestial, né? E conseguiu falar com o delegado lá e falar que ele trabalhava, mostrou a carteira profissional e conseguiu tirar o meu irmão daquela situação lá, né? E meus irmãos participavam lá em São Paulo das manifestações contra a ditadura militar. Meu pai amedrontado, depois ele veio para Garça, saímos de São Paulo, ele estava com muito medo daquela situação, e continuamos participando em Garça, viemos morar em Garça, participamos da campanha da anistia, eu era criança ainda, era o penúltimo dos caçula, né? 7 irmãos, participamos da campanha da anistia, participamos da Diretas Já, e depois eu vim para Bauru, onde eu vim fazer o curso de História, e aqui elegeu-se um grande homem chamado Gasparini, né? Também me lembro daquela eleição, e o companheiro Isaías Daibem, a turma da velha guarda, o Arruda, aqui de Bauru, né? Depois, junto com meus irmãos, fundamos o PT em Garça, Fundação do Partido dos Trabalhadores, fundamos o PT em Garça. E em Garça nós éramos perseguidos, porque era uma cidade de barões do café, né? Éramos chamados de diabos vermelhos, éramos apedrejados, minha casa era apedrejada em Garça, situação bem difícil. E aqui em Bauru, a luta continuou, pois participei por muitos anos, junto com o companheiro Roque, participamos de todas as atividades políticas aqui em Bauru, lutamos aí na campanha Fora ISO, todas as campanhas junto com o companheiro Roque, e me lembro também do dia do enterro, né? Participei do enterro da Maria Lúcia, quando ela foi enterrada aqui em Bauru, né? Também juntos. Então, essa é a trajetória política, né? Depois, junto com o companheiro Ivan Valente, fui para o PSOL, né? Então, eu quero dizer ao irmão, e belas palavras que ele usou aqui, que ele está de parabéns, que mantenha a chama da esperança, né? E
que a luta continua. O meu lema é do poema do Bertold Brecht, né? Há os que lutam um dia e são bons, há os que lutam muitos dias e são melhores, mas há os que lutam toda a vida, e esses são imprescindíveis, né? Então, quero parabenizar o Adriano Diogo, o companheiro Roque Ferreira, ao pessoal que está na Comissão da Verdade aqui em Bauru, né? Que continue nessa luta, né? Que possamos, eu sou professor de História também, que possamos resgatar para a nossa sociedade esse passado tão triste do Brasil, né? E resgatar a justiça, principalmente. Então, que viva a Comissão da Verdade e que viva o socialismo. Muito obrigado. Eu queria fazer duas colocações. Só registra o nome, por favor. Adão Nereu Barbosa, eu sou assessor de imprensa da casa. Eu quero fazer duas colocações, uma para o Jaime e outra para a comissão. Para o Jaime, a gente tem uma identificação grande, porque o Jaime Clóvis. Desculpe, o Clóvis, ele morou muito tempo em Duartina. A tua irmã estudou com a minha irmã, né? Inclusive, são do mesmo ano, né? A Maria Lúcia e a Neuza. E em 81, juntos, nós fundamos o PT, lá em Duartina, que foi, inclusive, a minha única militância política, né? Partidária. E depois ele voltou, em 81, para lá. E essas coisas que você diz aí, de Água Branca, Serrote, estão lá ainda. E agora eu quero falar a Comissão da Verdade. Se nós observarmos aqui, não tem ninguém no público que tenha menos de 25 anos, penso eu. E há um sério risco de todo esse trabalho histórico que está sendo resgatado ficar perdido. Ficar perdido. O professor Clodoaldo sabe disso. E a história, a gente aprendeu que ela é contada por quem tem o poder. E se nós, e aí se a Comissão da Verdade, ao fim de tudo isso, não escrever um livro, ainda que seja um livro alternativo, que seja esse livro disponibilizado aos professores de história comprometidos com a história do Brasil, daqui a 20, 30 anos, isso vai ser assim, sabe, um flash na nossa história. E não pode ser. Esse período não pode ser um flash da história. Esse livro, tudo isso que vocês estão fazendo, tem que ser uma enciclopédia. Porque a história, ela sempre se define por marcos. E esse é o marco que dividiu a história do Brasil entre a democracia, a pluralidade, não é? A diversidade, não é? Esse cabedal assim que a gente tem rico de ter posições divergentes, mas ao mesmo tempo conviver num ambiente de paz. Então, esse é um apelo que eu faço à comissão. Isso precisa se transformar num livro que seja oferecido aos estados, que seja oferecido às secretarias da educação, não é? Para que isso seja parte da história do Brasil, não apenas um objeto de pesquisa. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Adão. Só que é importante registrar, seria importante registrar também que a ditadura militar no Brasil, ela não foi obra só dos militares, viu, Pitola? Né? É importante registrar que eles serviram a outros interesses e que dentro desses interesses teve um setor muito importante que continua ainda com grande influência na construção de opinião, na construção de fatos, que foi a imprensa. Tiveram os grandes veículos de comunicação, por exemplo, a Folha, né? Todo o desenvolvimento das corporações Globo,
Mas isso não ocorreu só nos grandes centros, nas grandes capitais. Pelo interior afora desse país e desse estado, foram construídos também pequenos conglomerados de mídia, de comunicação, cujos proprietários serviram diretamente de maneira bastante dura à ditadura militar. Então, isso também é um desafio para a Comissão da Verdade de Bauru aqui, que muitos desses, né, que contribuíram para todos esses episódios da nossa história, como disse o Clóvis, eles estão em vários locais, ocupando postos de comando, né? Eles estão formando opinião, participando de decisões e até de forma clandestina, né, comandando o destino de cidades, estados e países. Então, o trabalho ele tem que ser feito de uma forma onde não se faça nenhuma concessão, por mais poderoso que seja o que venham a ser essas pessoas que ainda circulam, né, com muita desenvoltura pelas hostes dos poderes, né, sejam eles municipais, estaduais e regionais. Passo a palavra para o Pitoli. Deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão Estadual da Verdade, Roque José Ferreira, nobre vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa dessa Câmara, meu irmão, meu amigo Clóvis Petit, nobres vereadores presentes, Carlão do Gás, Faria Neto, e meus companheiros de luta, companheiros de sempre, aquele pessoal que a gente olha e se sente bem, porque sabe que ali tem um poste para a gente ancorar de vez em quando, e eu fico feliz com tudo isso. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para o Adão Nereu que o país é obrigado a cumprir uma série de determinações internacionais. Nós temos a ONU e a UEA pressionando o país, exigindo posturas dignas e corretas dos nossos governantes, e que as coisas vão acontecendo gradativamente. Ainda hoje nós vimos um filme que a Terezinha Zerbini, minha amiga Terezinha Zerbini, diz que se você fizer um furo no muro de contenção de água, e a água vai fazer o resto e vai levar e vamos resolver o problema. Ou seja, passou alguma coisa, o resto vai embora e não tem o que discutir. No país é um pouco difícil no Brasil. Vejam vocês que, como diz o professor João Francisco Tidei de Lima, nós não temos rupturas políticas ao longo da nossa história. As coisas acontecem e não revolucionam. Mudam um pouco a roupagem, mas o domínio, o poder continua o mesmo. É complicado você discutir isso de outra forma. Nós não temos cultura política como tem o povo argentino. Quando nós pensávamos em leis trabalhistas, os argentinos já eram sindicalizados há muito tempo. Nós fomos o primeiro país na América do Sul a ter um golpe em 64, Chile foi em 73. E quem foi lá no Chile? Brasileiros foram orientar e fazer lá com o Pinochet. Vocês acham que é fácil vocês pegarem um país de quebra, que é um país que quebrou toda a estrutura de ensino nossa, durante um largo tempo, com o acordo MEC-USAID, cito como exemplo, que retirou da nossa grade curricular o estudo de filosofia e de sociologia no colégio. E está tirando história, está tirando tudo e vem com essas mentiras deslavadas. E nós temos um hábito maldito, que é de dizer que não, mas sabe, não é bem assim a coisa, não é uma ditadura, nós tivemos aqui uma ditabranda. Ditabranda é a mãe de quem falou, porque eu, como todos os companheiros que eu conheço de cárcere e de prisão, nós somos todos torturados. E não é ditabranda, não, é ditadura mesmo. Nós todos tivemos e vivemos momentos de censura absurda. Nós todos vivemos um momento de medo que vivemos hoje. Medo vivemos hoje. A Polícia Militar do Estado de São Paulo, com esse governo do Alckmin que está aí, está criando confusões e situações de medo, de pavor, de paura, de horror,
De sexta para sábado, 2 moleques foram assassinados por policiais militares. A viatura da Polícia Militar estava a 50 metros, voltada para a cena do crime, e não fez nada, não tem perseguição registrada, não tem nada. Isso é nojento. Execução sumária. Nós não temos pena de morte no país como nunca tivemos, do período mais novo, mais recente, do século XX para cá. E, no entanto, no nosso período de ditadura civil-militar, quantos não foram os nossos companheiros assassinados brutalmente? Quantos? Até hoje, não foram só assassinados. Seus atestados de óbito, seus estudos de necrópsia foram adulterados violentamente. Hari Shibata, médico, o Isaac Abramovich, médico, Jair Romeu, auxiliar de necrópsia, alterava os laudos colocando, ele não ia colocar torturado, morto sob tortura, tinha um T de terrorista na ficha do cidadão, do companheiro, ele colocava atropelado, mudava o nome, e foram para o cemitério de Perus, e lá enterraram como indigentes centenas de corpos. Nós já descobrimos vários. E vem agora o governo do Estado, aí está em 2002 a lei, colocou o nome de Jair Romeu no Instituto Médico Legal de Bauru. A nossa Comissão da Verdade fez todo um levantamento e pedimos ao deputado Adriano Diogo, da Comissão Estadual da Verdade, que agisse junto ao Executivo para que revogasse essa lei dando esse nome. É impossível você homenagear com o nome de um crápula um bem público nosso, é meu. Eu não quero o nome de Jair Romeu naquilo que é meu, naquilo que é de vocês. Eu não quero, naquilo que é nosso. Deputado Adriano Diogo, por favor, qual a ação que a Comissão Estadual da Verdade faz em relação a esse caso? Como foi aprovada em 2000 por uma lei... 2002, né? Projeto de 2000. Foi aprovada em 2002, nós vamos ter que revogar essa lei. Ontem, ainda, quando na abertura dos arquivos, lá, nós nos dirigimos ao governador falar para ele revogar essa denominação, e o governo ficou de dar uma resposta até para eu vir aqui para Bauru hoje, qual seria a medida. Eles disseram que talvez tenha que fazer um projeto de lei em nome da Comissão da Verdade do Estado para pedir a revogação dessa denominação e outras. Perfeito. Até eu queria pedir aqui, Pio Pitoli, você como membro aí da comissão bauruense, o vereador Roque, que vocês fizessem uma moção ao presidente da Câmara de Bauru, enviada ao governo do Estado, pedindo a revogação desse nome do Jair Romeu. Eu agradeço a gentileza, e vamos trabalhar nesse sentido e contamos com a força do nobre vereador Roque para isso. Bem, continuando, a Comissão da Verdade se reúne às segundas-feiras, a partir das 18 horas, no Conselho, na sede do Conselho Regional de Psicologia, Delegacia de Bauru, na lateral da USP, descendo em direção às Nações Unidas. E é aberta a reunião àqueles que queiram participar. Usamos aquele próprio, aquele edifício da área da psicologia, do Conselho de Psicologia, porque trabalhar depois das 18 horas na Câmara de Bauru criaria uma série de problemas, teria hora extra para funcionário, gente para manter aberta a casa, iluminação, uma série de gastos, e isso tornaria um pouco difícil. Excepcionalmente, poderemos pedir que ao vereador Roque que haja como agiu agora, no sentido de obter autorização para utilização durante o dia. Para os membros da comissão, durante o dia fica difícil manter reunião, não é? Todos têm compromisso, mas nossas reuniões se dão impreterivelmente às segundas, com raras exceções, alteramos o dia em função de outros compromissos dos membros da comissão, e está aberta a participação de qualquer cidadão que queira ir até lá, e estamos desenvolvendo alguns trabalhos. O primeiro do Jair Romeu, que eu acabei de falar, o segundo se refere a uns levantamentos que nós estamos fazendo relativamente a um ex-militante político da VPR, e que nós acreditamos tenha sido usado de forma como infiltrado no movimento político da época, hoje é nome de rua aqui em Bauru,
trabalhou no Jornal da Cidade aqui, depois que saiu da prisão, foi muito bem recebido, aliás, pelo comando aqui em Bauru, pelo pessoal aqui em Bauru, tudo bem. Diversamente do meu caso, que quando cheguei, a Polícia Federal andava atrás de mim o dia inteiro, e o Isaías é testemunha disso, e o Chino sabe disso, DOPS andando atrás e tal, e o cidadão não, ficou muito bem por aí. Nós estamos ouvindo e tomando depoimentos de uma série de militantes da época, estamos agendando tudo isso, acertando, e é um trabalho que, dentro de uns 30 dias, no máximo, vai estar concluído. O terceiro trabalho que nós estamos enfrentando agora é investigando, ouvindo pessoas, pesquisando, fazendo levantamento de documentos, uma série de coisas, aborda a questão da frente anticomunista existente em Bauru, criada por um promotor público que trabalhava em Garça na ocasião, chamado Silvio Marques Júnior. Esse cidadão criou uma força paramilitar em Bauru anterior ao golpe de 64 até, e treinava, arregimentou, em primeiro lugar, militantes junto aos filhos da boa sociedade daqui, e treinava artes marciais, tiros, etc. e tal. Tinha treinamento de tiro para esse pessoal, para esses jovens também, e usavam até metralhadoras, o que deixa a gente um pouco preocupado, porque metralhadora eu não compro na Casa do Campo, ali do Toninho, você não acha em qualquer lugar para vender, não é? Aqui é Brasil, a coisa não funciona dessa forma. Ou seja, há conluio de forças militares ou de segurança nacional em relação à cessão de armas desse porte para esse grupo. Estamos averiguando. Estamos ouvindo pessoas, inclusive alguns membros da nossa comissão já ouviram um cidadão que ele se declarou, foi publicamente essa declaração: eu fui membro da FAC. E aconteceu isso e tal, e fizemos assim, assado. Eles invadiam residências, eles denunciavam e mandavam prender, e empastelaram o jornal Última Hora com a sucursal aqui na Virgílio Malta, como saiu publicado, aliás, o Zarcílio Barbosa fez um artigo muito bom. Nós recebemos na semana passada dele e o ouvimos em audiência nossa, da Comissão da Verdade, no Conselho Jornal de Psicologia, nós ouvimos o Zarcílio. Ele deu um material, falou: esse material eu encaminhei para o Luciano Dias Pires, sai no sábado o material como saiu, falando sobre a FAC e aqueles momentos políticos daquele tempo lá. Bem, esse trabalho da FAC ainda é um pouco lento, porque ouvir as pessoas todas passa a ser um pouco difícil. Nós temos pessoas que estão fora de Bauru, algumas já morreram. Silvio Marques Júnior hoje é nome de rua no Jardim Pagani, e se nós não tirarmos o nome dele de lá, pelo menos nós vamos querer colocar embaixo da faixa, da placa, fundador da Frente Anticomunista de Bauru, apoiador do golpe de 1964, com todas as consequências possíveis, certo? Pelo menos isso nós vamos fazer. E temos ainda alguma outra proposta que vem chegando, porque nós, à medida que os trabalhos evoluem, começam a aparecer propostas. O deputado Adriano Diogo, agora mesmo, me fez uma proposta de que ele vai buscar fazer um convênio com o CAPES, inclusive, para trabalhar com a Unesp, e isso interessa ao professor Clodoaldo mais de perto, nós iríamos conversar depois, mas não vamos deixar em suspenso, vamos falar agora. É um trabalho que pode ser feito de pesquisa com alunos da Unesp, vinculados a um trabalho mantido pela CAPES, e que é de pós-graduação, de estudos, etc., e o levantamento da situação dos ferroviários atingidos pelos atos de exceção aqui em Bauru e região. O professor João Francisco de Lima já está também trabalhando nessa área, tem frequentado o Museu Ferroviário aqui de Bauru, onde existem boletins informativos de recursos humanos, e também temos essa possibilidade de fazer esse trabalho desse nível. O objetivo nosso, Adão Nereu, antes de mais nada, é fazer com que a memória se aguce, com que esses fatos voltem à tona e nós possamos, com a verdade na mão e esses fatos conhecidos, estabelecermos um padrão para passarmos para o público em geral. Ressalto um trabalho de suma importância na nossa região, que é feito pelo professor Clodoaldo, através do Observatório de Estudos de Direitos Humanos da Unesp,
onde ele leva os seus alunos que imprimem jornal acerca disso, que fazem todo levantamento com matérias desse tipo, e leva esse material para os professores de escola do Estado, na diretoria de ensino, e vamos com esses alunos às escolas daqui e passam essas informações, se conversam sobre isso. Esse é um trabalho que está sendo feito e que a gente não ouve muito sair na nossa mídia local. É um trabalho que deveria a mídia se preocupar um pouco mais e mostrar que existem pessoas interessadas em fazer com que isso aflore, para que a gente, tomando conhecimento dessas verdades, a gente possa, em primeiro lugar, restaurar as injustiças, recompor, não é, com os cidadãos que foram vítimas desse passado macabro aí, não é? Possamos também buscar mudar as estruturas desse sistema, fazendo reformas importantes, como uma reforma política, não é? Para que, de fato, o povo possa começar a tomar pé da situação e participar efetivamente. Hoje, ser candidato não é barato, não é fácil ser candidato, entendeu? Então, tem que mudar muito esse país em relação a isso também. E, por último, não podemos nos esquecer nunca que todo esse material que nós estamos levantando, encaminhando a estadual, que vai encaminhar a nacional, esse material todo vai estar disponível para que se faça justiça. E vem aí aquela situação comum. Brigam aqueles que estiveram no poder até 85, brigam dizendo que a Comissão da Verdade só examina um lado. No mínimo, eles querem que eu seja julgado de novo e que vá para a cadeia outra vez. Não existe bis in idem nessa condena. Eu não posso ser julgado e condenado pela mesma coisa, pelo mesmo crime, digamos assim, vamos supor, entre aspas, crime. Eu não posso ser julgado e condenado duas vezes. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. E querem agora que a gente olhe o outro lado, ou seja, aqueles que, quer queiramos, quer não, resistiram ao golpe de 64 e que lutaram demais para que esse país pudesse começar a ter democracia. Esses que lutaram lá atrás, e eu não me preocupo muito em me incluir nesse meio, não. Às vezes as pessoas dizem, eu sou o homem certo na hora certa, no lugar certo. Eu acho que eu sou o homem errado na hora errada, no lugar errado. Levei porrada para burro, mas não me arrependo disso. Tenho estado sempre junto, batalhando aí com todos os companheiros. Eu venho aqui, eu sinto prazer em ver meus companheiros aí, João, essa turma toda, Rudão. Poxa vida, está aí todo mundo, parece as mesmas caras, mas somos nós que queremos trazer essa verdade à tona para que todos tomem dela conhecimento e que se movimentem nesse sentido. Gente, nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em coletividade. Não dá mais para deixar de pertencer a grêmio, a diretório acadêmico, a centro acadêmico, a sindicato, a associação de moradores e a partidos políticos, não dá mais. Nós temos que participar. Não há outro caminho. A omissão passa daqui para frente a ser crime. Quem é omisso é criminoso, tanto quanto quem age contra a democracia. Não tem outra alternativa. Então, nós contamos com todos para que disseminem essas ideias, para que se dirijam à Comissão Estadual da Verdade, que procure o vereador Roque aqui, que nos procure no CRP nas segundas-feiras, a partir das 18, com documentos, fotos, cartas, informações, que prestem depoimentos, que denunciem, que levantem informações. Porque esse patrimônio não é meu, não é da comissão, não é do Clodoaldo, não é de ninguém, esse patrimônio é nosso. A verdade é um patrimônio nosso. E nós temos que trazer isso à memória, resgatar tudo isso e colocar para que todos saibam o que aconteceu. E tomar o caminho que tomaram já Argentina, Chile, punindo os traidores do povo brasileiro, que depuseram um presidente eleito, destituíram um Congresso, fecharam, usurparam, mataram, assassinaram, escamotearam, esconderam cadáveres, torturaram. Nós temos que mudar essa história, para que também não mais se repita. Contamos com vocês. Obrigado, meu presidente. A palavra continua em aberto. Professor Clodoaldo.
Clodoaldo, lá do coordenador do Observatório de Educação de Direitos Humanos. Eu percebi aqui, nessa tarde, muito importante aqui para nós, Bauru, né, a preocupação que algumas pessoas, principalmente, mostraram em relação aos jovens, né, em relação aos jovens, aqui na sala tem poucos jovens, e a gente fica, né, angustiado, né? Nós temos que passar o bastão. Para que nós vamos passar o bastão? Né? E a preocupação. Então, eu queria dar algumas informações na área da educação que se está fazendo no Brasil. Né? Não é aqui em Bauru, é no Brasil. Né? Então, para vocês terem uma ideia, existe todo um trabalho organizado de educação em direitos humanos no país. Desde 2006, que esse trabalho está sendo feito, a partir de um documento que pouca gente conhece, que chama Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E esse plano, ele vem ser reiterado nos documentos posteriores, e o ano passado, depois de 6 anos, nós conseguimos um pronunciamento do MEC. O MEC, o Conselho Nacional de Educação, aprovou um documento que está disponível na internet, que é um trabalho que nós estamos fazendo de divulgação, Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos. As diretrizes, hoje nós temos um documento para chegar na escola, para dizer, isso daqui não é o trabalho Clodoaldo, não é da Unesp, é o governo, né? É uma política de governo. Né? É claro que aqui em São Paulo nós temos uma contradição, convivendo com política estadual e federal nas escolas, que é um complicador. Então, o que nós temos no país? Nós temos já esse documento. O ano passado foram aprovados no governo, né, 5 pós-graduações de direitos humanos interdisciplinares. 5. Foi um trabalho que está sendo feito orquestradamente com várias universidades, porque nós tínhamos 4 só pós-graduações em direitos humanos no país, que era da área de direito. Um curso engessado, positivista, que o direito humano nasce dentro do direito, mas de uma maneira positivista. E os alunos, nós furamos esse bloqueio, e temos 5 hoje pós-graduação. Então, aqui em Bauru, nós temos um trabalho com crianças de 2 a 6 anos. Temos um vídeo, já faz desde 2008, estamos trabalhando, como você trabalhar valores para superar o autoritarismo, para superar o individualismo, com crianças de 2 a 6 anos. Nós estamos escrevendo um método, um livro, que vai ser publicado. Hoje já tem o vídeo, então é um trabalho grande. Esse trabalho aqui é com jovens, né? Não é só aqui em Bauru, está sendo feito em muitos lugares. Aqui, essa exposição, nós fizemos um catálogo para adolescente acompanhar a exposição, aquela exposição que tem 5 ou 6 no Brasil só, uma está aqui em Bauru, a exposição Direito à Memória e à Verdade. E o ano passado, 5.000 jovens vidos aqui, monitorados, com assembleia depois. Então. Hoje, de manhã, tivemos na escola 100 jovens debatendo até meio-dia e meia lá, conversando e tal. Então, é uma coisa interessante como que eles precisam desse contato e todos nós aqui temos uma dimensão de educador. Isso que é importante. Quer dizer, o nosso trabalho qual é? Olhar o passado para entender o presente e para caminhar para o futuro. O educador, ele está voltado para o futuro. Só que só podemos ir para o futuro conhecendo o passado. Mas o passado nos interessa para entender o presente. Entender o autoritarismo de hoje, entender a violência que há hoje, a diferença
que nós não sabemos ainda entre força militar e violência policial. A força pública é uma coisa, violência policial é outra. Isso a gente mostra para os adolescentes. Qual que é a diferença de uma polícia democrática e de uma polícia autoritária? Tudo isso é um caldo. Isso vai se trabalhando ao longo dos anos, né? É um trabalho que nós temos 2 alunos aí do nosso grupo, né? Aqui na universidade, eles nos acompanham, eles falam, hoje de manhã, eles falaram com os jovens, né? A gente só introduziu, passamos esse vídeo aí, ó, esse vídeo que passou aqui, passamos hoje de manhã. Então, isso aí está sendo feito em muitos lugares no Brasil, né? E a gente tem uma esperança muito grande, sabe? Agora, é uma luta de resistência. Por quê? Porque nesse país tem uma educação chamada liberal, que acredita que você, formando bem um indivíduo, intelectualmente, culturalmente e moralmente, eticamente, você forma um bom cidadão. Se todos nós formos bons cidadãos, né, o Brasil melhora. Quer dizer, o todo é a soma das partes. Essa educação liberal é falsa. Porque eu pergunto para os alunos assim, vocês estão há 15 anos dentro de uma escola, quando que vocês tiveram uma vivência de ação coletiva? Tirando arrecadar prenda para a peça junina, que isso é brincadeira. Não tiveram. Poucas tiveram. Hoje nós vamos numa escola que houve uma ação coletiva. Né? Então é um treino que você vai fazendo desde pequeno, mas é uma resistência, porque oficialmente nós temos uma política de educação liberal. Aqui em Bauru nós conseguimos introduzir diferente. Hoje nós temos um plano municipal de educação em Bauru para os próximos 10 anos, que está pautado numa linha de avanço em direção à educação de direitos humanos, dignidade humana. Mas, em geral, nós temos no Estado, foi falado aqui, né, já um programa de tirar história, de tirar geografia, então, nós conseguimos aqui em Bauru uma parceria lá na diretoria de ensino. Então, é possível, eu acho que todos nós somos educadores, e, de alguma forma, nós podemos influenciar a escola que os nossos filhos estão, ir na reunião de pais, na escola, cobrar a dimensão ético-política da escola. E não para os professores. É uma luta através da educação. É claro que ninguém é ingênuo de achar que a educação muda o mundo. Mas sem ela não dá para mudar. Né? Nós precisamos mudar a estrutura. O que nós estamos fazendo na educação? Tentando preparar uma geração que vai estar disponível e entender mudança de estruturas. E não só melhorar. É o que a educação pode fazer. Você conhecer o presente e preparar uma geração que vai fazer mudanças na sociedade estruturais. Agora, para que lado que vai? Não sabemos. Aí é democracia. E aí a gente torce que vá melhorar. Mas nós não temos o poder na educação de dirigir o futuro. Não temos o poder. Tá? Então, é esse trabalho que está sendo feito e a Unesp está criando essa semana a sua Comissão da Verdade. Nós estamos criando lá. Entramos por uma pesquisa, chama Tenho Algo a Dizer. A Unesp bancou, porque a Unesp foi criada na ditadura e pela ditadura e com interesse da ditadura. Então, nós vamos levantar essa história. A Unesp é de 76. Então, o caldo ali foi criado naquele contexto da ditadura e nós vamos resgatar essa história aí. Tá? E isso é um projeto que tem 1 ano, nós vamos terminar em abril do ano que vem, comemorando 50 anos com um evento em São Paulo, um seminário lá em São Paulo, com o lançamento desse livro aí. É um projeto que a gente sabe como é que começou, não sabemos como é que vai terminar, porque é um embate lá dentro, em todo lugar, nós temos as nossas contradições. Né? Então, está acontecendo muita coisa para dar esperança para nós, né? E olhar para o futuro e perceber que essa meninada aí está esperando da gente um apoio. Obrigado.
Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Jorge Antônio Soriano Moura. Estou na presidência do Conselho Municipal de Direitos Humanos. Para iniciar, pegar um gancho do vídeo que nós assistimos no início e depois do Pitoli, o vídeo retrata todo o período que nós tivemos de abuso do Estado contra as liberdades individuais, a liberdade de opinião, né, culminou nas torturas, e traz um ponto que diz que restaura-se o Estado democrático de direito. E nós temos realmente, no período recente, aproximadamente 25 anos, a promulgação da nossa Constituição da República, né, de 88, que garantiu inúmeras liberdades individuais, desde a organização, a liberdade de expressão, a inviolabilidade dos domicílios, né, e dentre outras, como a reparação no caso de abuso, enfim. E, ao mesmo tempo que garante todos esses direitos, acredito eu que o Estado não conseguiu, de maneira exemplar, investigar e punir todos que cometeram abusos no período que nós vivemos da ditadura militar. Com isso, nossa Constituição, e para quem trabalha na área do direito, está o colega Arthur aqui, a gente acaba tendo uma tarefa muito difícil. Mesmo com uma Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, a gente acaba tendo uma tarefa bastante difícil, que é a implementação de boa parte desses direitos que foram garantidos na Constituição de 88. Muitos deles ainda não conseguem, né, ser colocado de fato e de direito à disposição de toda a população. Infelizmente, né, nossa Constituição, eu conheço algumas constituições, para além da do Brasil, nossa Constituição é uma das mais bem elaboradas e que garante mais direitos aos cidadãos. Mas, infelizmente, eu acredito que, por nós não darmos conta do nosso passado ainda, fica muito difícil de se implementar. Nós temos decisões do Poder Judiciário que, muitas vezes, afrontam diretamente a nossa Constituição. Eu falo isso com bastante tranquilidade, porque tem um bocado de processos que a gente acaba tendo que tentando as instâncias superiores para garantir alguns direitos, né? Mas, e aí pegando no que o Pitoli falou, a gente acaba falando nós para nós mesmos, né? É mais ou menos assim, tudo que a gente organiza é uma dificuldade tremenda. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito da IT, e a gente nota que mesmo quando envolve diretamente questões mais ligadas aos interesses individuais, ainda assim nós temos dificuldade de fazer com que as pessoas reflitam, se mobilizem, se organizem, seja para questionar ou até para reivindicar algum ponto. Então, acredito que o maior desafio das entidades que lutam pelas defesas dos direitos humanos, todas elas, Conselho Municipal, né, a comissão desta Casa, a Comissão da Verdade da Câmara Legislativa, da Assembleia Legislativa, todas as entidades da defesa pelos direitos humanos. Eu acho que tem o desafio de fazer com que o tema direitos humanos ultrapasse, né, a defesa apenas da violência iminente. A gente discutia isso, né, professor? Precisamos discutir direitos humanos numa perspectiva pré-violatória, antes de violar. Acaba que é muito difícil, porque a maioria das entidades acaba tendo que fazer a luta pelos abusos que o Estado muitas vezes comete. O Pitoli deu um exemplo dos dois meninos, dos dois adolescentes mortos, se não me engano foi na capital, né? Nós tivemos um caso recente aqui em janeiro, em Bauru, que ainda também não está solucionado, da morte de um jovem no Redentor. E a grande dificuldade, quando nós nos deparamos com um assassinato cometido por um agente do Estado, eu acho que essa é a maior indignação na época do período ditatorial, a maior indignação nossa é porque o Estado tem todas as prerrogativas, né, inclusive o dever de segurança pública e a prerrogativa do agente policial andar armado, dele ter fé pública em suas palavras e atos, de poder nos abordar,
pedir documento, nos identificarmos, nos deixarmos ser revistados e dentre outros atos todos, na maioria das vezes em dupla, com viaturas do Estado. E quando o Estado comete esse abuso, é isso que nos causa perplexidade, é isso que nos causa indignação e que faz com que a gente acabe olhando com olhos bastante atentos para essas movimentações do Estado, principalmente quando o Estado aí deveria combater, acaba sendo omisso. Não é, Gibi? Aí que a gente fica bastante indignado com a postura omissa do Estado quando o seu próprio agente comete a violação. Então, acho que a nossa... E aí eu sempre gosto de me incluir, não é nem só cobrar, né? Eu acho que o desafio de todas as entidades de direitos humanos, de todas as entidades, de todas as pessoas que lutam pela defesa dos direitos humanos, pela dignidade da pessoa humana, né? Desde a nossa Declaração de Direitos Humanos até os pactos que o Brasil faz parte, como o de São José de Costa Rica, e dentre outros, que avança e impediu algumas arbitrariedades que ainda tinha no Estado. A nossa obrigação é tentar fazer com que os agressores do passado sejam punidos nos rigores da lei, e que isso vai ser difícil ainda pela atual formação da comissão, mas que sejam punidos nos rigores da lei, que todos saibam quem são os torturadores e quem causou esses abusos, para que nós possamos tentar intervir no Estado e que ele cumpra o seu papel, não de agente, né, abusador desses direitos, mas de defensor desses direitos que todo ser humano deve ter. Né? Então, eu só queria deixar essa reflexão, que eu acho que o desafio nosso é, para além dessas quatro paredes, é tentar fazer com que esse debate ganhe corpo, né, cada vez maior, e que a gente traga mais gente para entender o porquê que os direitos humanos acabam tendo que, ou melhor, acabam se manifestando na defesa por atos legais, né, Roque? Não é nem ir no combate dessas abusividades. É só isso. Obrigado. Quero ser breve, viu? Eu sou Isaías da IBEM, professor aposentado e militante permanente. Queria saudar a mesa, a diretora, e saudar aqui os componentes dessa plenária. E dizer o seguinte, Petit, a sua família foi marcada pela dor. Você, sua família. Mas o sangue derramado gerou isso aqui, ó. A dor é criadora, é rica e produz essas coisas aqui. Eu quero dizer o seguinte: o sonho dos seus irmãos, da Lúcia, do Jaime, todos eles, não é diferente do sonho desses lutadores sociais que estão aqui. Aqui nós temos lutadores de todos os matizes. Lutadores sociais que estão em busca de um novo mundo, diferente desse que está aqui. Nós não queremos, Clodoaldo, você falou, a democracia, a gente seja o que Deus quiser. Não, nós queremos um mundo novo, diferente desse que está aqui. E tem nome. Tem nome. Esse modelo de sociedade que gerou essa violência tem nome. E nós buscamos um outro mundo. Mas eu queria saudá-lo, viu, Petit? Dizer que vocês, pelo sangue, pela dor, pela coisa, pela experiência vivida, ela foi frutificadora. Alimenta as comissões da verdade, alimenta a luta dos lutadores sociais, alimenta a esperança, alimenta os militantes. E o que é mais importante, eu acho, eu não estou vendo aqui alguns representantes da imprensa. Tem algum aqui? Não. Tem? Maravilha. Parabéns. Salvou a reunião. Era preciso que tivesse alguém da mídia aqui para difundir essa coisa aqui. As coisas boas são difusas pelo fato de serem boas. Elas são difusas pela própria natureza. É estranho que só tenha você aqui, o senhor. Era preciso que tivesse mais gente. Era preciso que tivesse a mídia formal, a grande mídia da cidade. Ela tem uma responsabilidade muito grande na formação da opinião, tem uma responsabilidade muito grande na formação da sociedade,
tema mais importante que a própria escola. A mídia hoje, a molecada não lê muito livro, não. Ela ficou escrava da tela, escrava do televisor, escrava do celular, escrava do tablet, é isso? A mídia tem um papel importante. E ela deveria estar aqui presente para difundir essa coisa que é boa. As coisas boas são difusas pela própria natureza, professor. Mas eu fiquei feliz de poder estar aqui, ouvir os depoimentos, e isso me alimenta. A gente envelhece, não muito, mas se alimenta quando escuta esses depoimentos. Eu saí daqui hoje enriquecido. Muito obrigado e parabéns à sua família, viu? Ela tem um papel importante na história. Já está marcado. Parabeníssimo. Que bom que abaixa. Boa tarde, eu sou Orlene, do Conselho Regional de Psicologia, e faço parte, fui convidada, e muito me honra ser também uma contribuidora da Comissão da Verdade de Bauru. Eu vim aqui para informar vocês que a psicologia, ela está tentando, neste momento, também dar a sua contribuição. E o Sistema Conselho, que significa o Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia de todos os estados, estão colhendo testemunhos dos psicólogos que tiveram alguma vivência durante o período militar. Isto exatamente para que a gente publique essa história, a gente resgate essa história verdadeira, a gente tenha uma versão verdadeira da história e a gente resgate a dignidade das pessoas do passado e tenhamos uma melhor contribuição para a vida presente, né? Já que nós sabemos das consequências todas da impunidade do passado estão presentes na violência e na impunidade do presente. Gostaria de dizer que nós fizemos em São Paulo, no país todo, mas em São Paulo, o Conselho Regional de Psicologia colheu 30 testemunhos de psicólogos, aí se restringiu a psicólogos mesmo, né? E que esses testemunhos, né, serão publicados, um livro, né? E esses testemunhos do país todo, porque o Conselho Regional tem sua regional e representação em todos os estados. E aí, Adriano Diogo, o que nós queremos também é que todos eles autorizaram que testemunhos fossem encaminhados à Comissão Estadual da Verdade. Aí eu já estou te notificando, né, e verificando essa possibilidade da gente encaminhar esse testemunho para a Comissão Estadual da Verdade e que depois daí, então, ela seja encaminhada, se for o caso, e aproveitada pela Comissão Nacional, né? É a contribuição da psicologia, porque nós sabemos, mais do que ninguém, a psicologia sabe quais as consequências psicológicas de qualquer tipo de sofrimento psíquico causado pelas violências, pelas violações dos direitos, como ocorreu na ditadura e como ocorre atualmente. A psicologia sabe, mais do que ninguém, o que isso significa para a pessoa, tanto no aspecto pessoal, como no aspecto de uma sociedade que está adoecida, sim. Por quê? Porque não tem a sua verdade contada e não tem a sua dignidade apontada e resgatada toda vez que seus direitos são violados e violentados. Muito obrigada. Vou devolver a palavra para o deputado Adriano Diogo, que vai responder alguns quesitos, algumas colocações que foram feitas, porque nós estamos chegando já no limite do horário da audiência. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte. A vinda do Clóvis Petit para Bauru hoje foi muito importante, porque, além da mãe deles, que faleceu agora
há pouco tempo, em 2007, a dona Julieta, os dois irmãos Petit, o Clóvis e sua irmã, fizeram aquela petição inicial à Corte Interamericana que julga sobre a guerrilha do Araguaia, sobre a identificação dos desaparecidos da Araguaia, que foi a sentença que obrigou o governo brasileiro a criar a Comissão Nacional da Verdade. Então, alguns familiares, eu incluo os irmãos Petit e a mãe deles, falecida recentemente, vocês prestaram atenção nessa fala simples que o Clóvis fez, quando desapareceram seus irmãos, 72, 73 e 74. A dona Julieta ficou 35 anos, esperando a volta dos filhos. E percebendo que o Estado brasileiro não ia se mobilizar para isso, foi atrás, fizeram a petição à Corte Interamericana, que obrigou o Estado brasileiro, como consequência dessa sentença, a implantar a Comissão da Verdade. Porém, eu vi várias intervenções, desde o companheiro do PSOL e outras intervenções, que dizem respeito à memória. E o professor Clodoaldo fez uma provocação para a gente aqui, que eu vinha conversando com o Pitoli, quando eu estava a caminho da Câmara, sobre a participação da juventude. Então, eu queria dar um fechamento e tentar responder. Professora, primeiro eu vou responder em particular a sua pergunta da psicologia. Dia 15 e dia 16, em São Paulo, dia 15 na Assembleia Legislativa, dia 16 no Instituto Sede Sapiência, o Ministério da Justiça vai apresentar um projeto autorizando a inscrição de 750 pessoas no Estado de São Paulo a fazerem tratamento, vítimas da repressão, da ditadura. O governo brasileiro vai abrir 750 vagas de tratamento psicológico e psiquiátrico para atingidos pela ditadura. Bom, mas vamos ao que interessa. Então, por que aquele jovem da Unesp, que está ao lado do rapaz que está fotografando, está tentando assistir com o máximo de atenção, que parece assim que aqui é uma reunião da Academia Brasileira de Letras, lembrando do passado da resistência, e os jovens como meros espectadores desse passado, e qual seria o papel que eles teriam? Escribas, relatores. Eu acho que essa falta de protagonismo que nós estamos oferecendo para a juventude nos torna historiadores, arqueólogos, paleontólogos, se a gente levar ao limite dos milhões de anos, a história pregressa do Brasil. E a gente fala para a juventude, não, olha, a geração que lutou era a geração dos heróis. E vocês, que são os alienados, são uns jovens que não têm biografia, que não têm nada, a vocês cabe ficar incensando 24 horas por dia essa geração dos resistentes. Eu acho que essa falta de protagonismo que a sociedade brasileira ofereceu para a juventude faz essa modorra. Por quê? A sociedade, aquele advogado, o doutor da Comissão de Direitos Humanos de Bauru, fez uma linha do tempo do direito. Mas aonde está a linha do tempo do direito que matou a perspectiva da sociedade brasileira? Primeiro, em 79, com a aprovação da lei da anistia. E quando o Supremo Tribunal Federal, cujo relator era o Eros Grau, dá uma interpretação à lei da anistia, aquela lei péssima da anistia, que os torturadores, eles não poderiam ser julgados nem punidos, essa orientação do Supremo Tribunal cristalizou a resistência de uma forma que nos tornou meros assistentes, meros observadores desse passado.
acho que não, a Comissão da Verdade, e eu acho importantíssima a presença da família Petit, eu não queria perder o foco, porque vocês viram a forma assassina que o Curió, né, o general Bandeira, o Curió, toda aquela turma lá que reprimiu a guerrilha do Araguaia, vocês viram que o Curió, como consequência de ter reprimido a guerrilha do Araguaia, ele ganhou o direito de exploração do ouro e do diamante de Serra Pelada. E eu vou falar uma coisa que não é novidade, embora não esteja escrito, o Curió, até hoje, controla todos os garimpos da Amazônia. Não tem pedra que entra e que saia da Amazônia que não passa pela mão do Curió. E não é à toa, tomar cuidado para falar agora, não é à toa que o Ministério das Minas e Energia dá um beneplácito e uma proteção enorme ao garimpo da Amazônia, né? Principalmente aqueles senhores do Maranhão. Então, não tem mais crime continuado, não tem crime mais continuado, não tem extorsão maior. Vejam bem a cronologia. O Curió vai lá, reprime a guerrilha, mata todo mundo está desaparecido, a não ser Maria Lúcia Petit até hoje. Ele ganha Serra Pelada é fechada, o município lá vira Curionópolis, né? E hoje, até hoje, ele controla todo o garimpo de quartzo, de tudo que tiver na Amazônia, e além de algumas companhias de mineração que foram legalizadas. Isso não se faz à parte do Estado brasileiro. Curió não era um marginal nas Forças Armadas, ele era um núcleo central do poder das Forças Armadas, e ele continua com todo esse poder, com o beneplácito e com a proteção das Forças Armadas e de setores importantes do Estado brasileiro. Então, pessoal, apesar de ter sido criada a Comissão Nacional da Verdade e todo esse movimento nacional, o Estado brasileiro não abriu para o governo brasileiro as informações que precisam ser abertas. Até hoje, os arquivos que foram abertos, só foram abertos os arquivos permitidos, os arquivos, na linguagem militar, penteados, autorizados. Então, e o que aconteceu com a implantação da Constituição de 88? Nós chegamos a 2013 com o modelo político falido. Por que a Comissão da Verdade não faz parte da agenda dos partidos políticos? Por quê? Não faz parte. Mesmo o companheiro do PSOL, pergunte ao companheiro do PSOL, que embora tenha companheiros valorosos, vocês viram que a TV Globo ontem desafiou o sistema militar, apresentando nada menos que o Tropa de Elite no horário nobre, para dizer até quando essa podridão vai continuar. E olha que eu estou falando da TV Globo, que foi uma das instituições que mais colaboraram e apoiaram o golpe. E ontem, 1º de abril, no dia dos assassinos, no dia dos golpistas, a TV Globo mostra a face militar do regime através do filme Tropa de Elite 2, que não é pouca coisa. Então, pessoal, nós estamos numa encruzilhada, nós estamos num impasse, que é a abertura dos arquivos da ditadura, a revisão da lei da anistia, e para que essa democracia meia boca, que a juventude não tem nenhuma simpatia, envolvimento, nenhuma representatividade, alguma coisa nós temos que fazer para mudar. Então, a Comissão da Verdade, ela tem que ser comparada, comparações históricas são complicadas, mas digamos assim, que a Comissão da Verdade, essa consigna, Comissão da Verdade, tem que ser comparada, meu irmão, meu companheiro Roque, Pitoli, todas as pessoas da resistência que estão aqui nessa sala, aos comitês brasileiros pela anistia. Tem que se criar um enorme movimento nacional pela verdade, pela justiça,
na forma de comitês da verdade, sejam eles nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, para que haja um novo pacto nacional, que a sociedade brasileira possa ser incluída. A sociedade brasileira está fora do pacto político. Está fora do pacto político. Principalmente aqueles que lutaram e resistiram, e a juventude. As duas pontas do sistema estão fora do pacto político. Por isso que a política enoja, envergonha a maioria do povo brasileiro, principalmente a juventude. Principalmente. Pode me chamar de Adriano Pitoli. Aqui você é o único que tem estrela no... A Unesco, o professor Clodovil nos disse É. que criou a Comissão da Verdade da Unesco. Isso, maravilha. Nós temos vários, nós temos tudo que fazer. Isso. Nada tem que fazer Comissão da Verdade. Então, mas ela não pode, só para concluir, meu irmão, ela não pode ser convista como um negócio da museologia, do passado, da coisa estanque. Como eles falam assim, bom, aqui está o pessoal que resistiu os partisãs espanhóis que lutaram contra o Franco, com Mussolini, esses são os nossos heróis emedalhados e nós não temos nada para fazer. Não é isso. Porque se a gente for enxergar a história desse jeito, daqui a um pouco não tem mais nenhum petit para lutar pela recuperação. Eu estava me referindo à sua brilhante intervenção e queria dizer o seguinte, então, até para recuperar, para não perder o raciocínio, acho que tem um espaço político enorme no Brasil, um espaço jurídico. O Dr. Hélio Bicudo escreveu um texto maravilhoso sobre a revisão da interpretação da lei da anistia, e eu acho que nós, viu, Pitoli, o Roque, os Petit, nós temos que andar por esse Brasil todo, fazendo essa discussão desse novo pacto político-jurídico, que é a reinterpretação, a revisão da lei da anistia, ou pelo menos da interpretação da lei da anistia. Essa revisão